Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paris, a capital da França. As integrantes desse grupo são Stella Rossi, Nathalie Tamayo, Isabela Oliveira e Vitória Bertalo. Histórico da cidade. Paris é a capital da França e há muito tempo um dos polos de cultura e de negócios da Europa Ocidental. Alguns dos grandes artistas, escritores, pensadores, estilistas de moda e chefes de cozinha mundialmente famosos viveram ou vivem na cidade. Paris também é famosa por sua beleza. Sua área central é cortada pelo famoso rio Sena. A história de Paris começa pela sua fundação pela tribo celta dos parísios, que se estabeleceram em uma ilha do Sena, graças à sua localização estratégica. Este primeiro povoado de pescadores e marinheiros caiu sob o poder dos romanos no ano de 52 a.C., que começaram a chamá-la de Lutécia. Em 508, o rei dos francos, chamado Clovis, instalou em Paris a capital do seu reinado. Séculos mais tarde, em 987, foi instalada uma dinastia capetiana, que duraria até 1328. A cidade ganhou importância ao longo do século XI, entre outros motivos, graças ao comércio da prata e por formar parte da rota de peregrinos e comerciantes. Infraestrutura, educação. Em 2009, cerca de 40% dos parisienses possuíam diploma de nível superior, enquanto 13% não possuem diploma, a terceira menor porcentagem na França. A educação em Paris e na região de Île-de-France emprega 33 mil pessoas, aproximadamente, das quais 170 mil são professores, ensinando cerca de 2,9 milhões de crianças e estudantes, em cerca de 9 mil escolas e instituições de ensino médio, fundamental e superior. Saúde. O serviço de saúde e serviço médico de emergência na cidade de Paris e nos seus subúrbios são fornecidos pela Assistência, um sistema público que emprega mais de 90 mil pessoas, entre eles profissionais, pessoal de apoio e administradores, em total de 44 hospitais. Esse é o maior sistema hospitalar da Europa, que fornece assistência médica, ensino, pesquisa, prevenção, educação e serviços médicos de emergência em 52 ramos da medicina. Os hospitais recebem mais de 5,8 milhões de visitas anuais de pacientes. Transporte. Paris é um importante centro de transporte ferroviário, rodoviário e aéreo. População e densidade demográfica. A população da cidade de Paris é de 2.193.031 habitantes em 1º de janeiro de 2007, por uma superfície de 10.540 hectares, ou seja, uma densidade de 20.807 habitantes por quilômetro quadrado, uma das maiores da Europa. Em 2007, a aglomeração definida pelo INSE compreende 396 comunas e totalizando 42.124.221 habitantes. Ainda em 2007, a sua área urbana, junto com as comunas sob forte influência de Paris, atinge 11.836.970 habitantes, o que põe entre elas a maior metrópole do mundo. Função urbana. A cidade de Paris também é capital econômica e comercial da França, onde os negócios da bolsa e das finanças se concentram. Além disso, graças à sua geografia, tem uma das principais redes de transporte aéreo e ferroviário da França e da Europa. Curiosidades sobre Paris. Ponte Nova Velha. Apesar de seu nome, Ponte Neuf, Ponte Nova, ela é a mais antiga das pontes de Paris e foi a primeira estrada a beneficiar pavimentos que separam pedestres e tráfego. O primeiro nome. Você sabia que a cidade de Paris já teve outro nome? Ele foi dado à cidade pelos romanos quando chegaram, que não passava de uma vila de pescadores. Como o rio Sena cobria a vila ao encher e deixava tudo coberto de lama, deram o nome de Lutetia, significa lama em latim.
as horas lá no alto. O grande relógio do obelisco, na Concorde, que indica o tempo internacional, se tornou o maior relógio do mundo. Ranking de temperaturas. Calor escaldante e frio intenso tornaram-se uma parte da história dos climas de Paris. A temperatura mais quente registrada foi em 28 de julho de 1948, a 40,4 graus Celsius. E os parisienses seguramente ficaram empacotados em 10 de dezembro de 1879, quando a temperatura caiu para menos 23,9 graus Celsius. O principal cartão postal de Paris surgiu da proposta do governo francês de erguer um monumento que homenageasse o centenário da Revolução Francesa. Foi escolhida a ousada ideia de Gustave Eiffel, que propunha a construção de uma torre de 10.000 toneladas e 300 metros de altura. O projeto, bastante criticado pela classe artística da cidade, acabou caindo nas graças dos parisienses. E em vez de ser uma estrutura temporária, se manteve de pé até os dias de hoje. A Torre Eiffel não é o monumento mais visitado de Paris. Esse é um dos fatos mais curiosos sobre a cidade. É normal que pensemos que a torre seja o monumento mais visitado de Paris, pois automaticamente associamos a cidade a ela. Porém, quem carrega o título é a Catedral de Notre-Dame. Só para ilustrar, em 2014 a torre foi só o quarto lugar mais visitado da cidade. Há uma praia em Paris. Ok, quase. A verdade é que todos os verões, as margens do Sena se transformam em uma praia. Toneladas de areia, piscinas, cadeiras de praia, redes de vôlei e barraca de sorvete surgem ao longo do rio parisiense. O conceito, chamado por Paris Plage, foi iniciado em 2002 pelo prefeito da cidade, que era destinado para os moradores que não tinham como tirar férias de verão. Agora, no entanto, se tornou um local popular para todos os parisienses e está sempre lotado. Movimentos sociais. Maio de 1968. Ficou internacionalmente conhecido por ter sido um período de efervescência social que se iniciou a partir de protestos estudantis em Paris. Esses protestos alastraram-se pelo país e chegaram a abalar a ordem da Quinta República Francesa, iniciada em 1958. O movimento de maio de 1968 também ficou internacionalmente conhecido por ter motivado a continuidade de movimentos revolucionários em outras partes do mundo. O maio de 1968 iniciou-se a partir das mobilizações realizadas por estudantes franceses na Universidade de Paris, em Nanterre, região metropolitana de Paris. O fortalecimento do movimento estudantil na França e no mundo está diretamente relacionada com o aumento de ingressos de jovens nas universidades. Esse fenômeno tem relação com o desenvolvimento da Europa Ocidental no pós-guerra. Muito obrigada pela sua atenção e espero que tenham gostado.